Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de 2 Crônicas. Versículo 1 do capítulo 13. Abias foi o segundo rei de Judá, né, depois da divisão do reino. Ele era filho de Reboão e pai de Asa. Ele venceu de forma miraculosa um exército do reino do norte. Jeroboão ainda era o governante do reino do norte. A despeito de todas as falhas de muitos reis de Judá, e embora Deus viesse a tomar medidas drásticas para corrigi-los no futuro, a linhagem de Davi continuou no trono até o exílio. Houve uma breve interrupção quando Atalia usurpou o trono, mas mesmo então o herdeiro legítimo estava vivo e foi eventualmente instalado. Em contraste, o Reino do Norte não teve dinastia maior do que 5 reis, e em muitos casos não houve nenhuma sucessão. Versículo 2. Micaía é uma variante linguística de Maaca. Maaca, ao que tudo indica, era neta de Absalão, por meio da sua filha Tamar e do marido dela, Uriel de Gibeá. Versículo 3. Jeroboão não somente tinha um exército 2 vezes maior que o de Abias, mas também conseguiu estabelecer sua disposição tática, de modo que o exército de Judá ficou praticamente cercado. O local dessa batalha foi na região montanhosa de Efraim, uma área ao norte de Jerusalém, na região fronteiriça dos 2 reinos. O número de soldados deve ser comparado com os dados do recenseamento feito 60 anos antes pelo rei Davi. Naquela época, Judá possuía um total de 400 mil homens aptos para a guerra, e todos os mobilizados das outras 10 tribos eram 800 mil. Escolhidos de entre um número maior. Entre mobilizados, formavam um total de apenas 180 mil no tempo de Roboão, pai de Abias, sendo que este último já então possuía 400 mil homens. Nisto, notamos que havia uma constante imigração de membros das tribos do norte para participarem do culto em Jerusalém, fiéis à família de Davi, na qual residia a aliança com Deus. Assim continuou na época de Asa, que 6 anos mais tarde tinha um exército mobilizado de 580 mil soldados, e Josafá, ainda 32 anos mais tarde, tinha 1.160.000 soldados, além das guarnições nas cidades fortificadas por todo o Judá. No caso de Israel, a triste situação do exército de Acabe se descreve claramente em 1 Reis 20, versículo 27. Versículo 4 do capítulo 13. Abias foi um idólatra que pouco se importava com o Senhor e suas leis. O momento que vemos descrito aqui em Crônicas, quando Abias brevemente confiou no Senhor num tempo de grande necessidade, é uma exceção, mas ilustra a afirmação do cronista de que Deus protege o povo que nele confia. Esse caso específico em questão começou com Abias colocando-se em pé e publicamente repudiando Jeroboão e todo o seu exército, ato que o expôs a grande perigo. Versículo 5. Em algumas versões, não está escrito aliança perpétua, e sim aliança de sal. Havia um costume oriental mencionado em Levíticos 2, versículo 13, e em Números 18, versículo 19, em que havia uma cerimônia, e ela consistia em comer sal como símbolo de um pacto ou uma aliança. Era garantia de uma amizade perpétua, simbolizada na qualidade do sal como preservador contra a corrupção. Esta aliança, portanto, não podia ser quebrada. Abias lembrou a todos que Deus tinha prometido o reino a Davi e a seus descendentes para sempre. Versículos 6 e 7. Abias descreveu Roboão como um jovem impotente que foi enganado pelo manipulador Jeroboão. Isso fez parecer como se a divisão do reino de Salomão fora efetuada por Jeroboão, que conspirara para usurpar o trono. Sendo que Roboão tinha 41 anos de idade naquela época, é certo que Abias estaria se referindo à sua falta de experiência. Versículo 8. Dirigindo-se aos soldados de Jeroboão, Abias ressaltou que a ação deles era mais um ato de rebelião contra Deus e os descendentes de Davi. Os bezerros de ouro que eles carregavam consigo na batalha eram uma evidência de sua idolatria. Versículo 9. Abias juntou o instigador Jeroboão e seus soldados da geração seguinte em sua acusação. Eles e seu rei usurpador eram culpados por banir os verdadeiros sacerdotes e colocar no lugar o sacerdócio deles. A descrição do modo como alguém se tornava sacerdote mediante o pagamento do valor de cotação de um novilho e 7 carneiros tinha como propósito levantar dúvidas na mente dos soldados sobre a sabedoria dessa prática. Versículos 10 a 12. Em contraste, Abias destacou que ele e seu reino tinham retido os verdadeiros sacerdotes de Deus, os filhos de Arão, e que eles adoravam o Deus verdadeiro. Ele mencionou os rituais do templo, na expectativa de que essas referências induzissem os soldados a compreender que,
Por terem descartado o verdadeiro legado em favor dos artifícios de Jeroboão, eles perseguiam uma causa perdida. Para o público-alvo dos dias do cronista, o discurso de Abias pode ter funcionado como um apelo para que as diferentes tribos se mantivessem unidas em torno do templo sob a liderança da família davídica. Versículos 13 a 18. Enquanto Abias procurava persuadir o exército do norte a abandonar a luta, seus inimigos enviaram soldados para a retaguarda de seu exército, a fim de envolvê-los numa armadilha. O exército de Judá clamou, lutou com desespero, e Deus o tirou dali. Eles mataram mais da metade do exército de Jeroboão, mas o cronista deixa claro que foi o Senhor o responsável pela vitória. Versículos 19 e 20. Abias e seu exército não somente derrotaram Jeroboão, mas também capturaram a cidade de Betel, o santuário ao sul, onde Jeroboão instalara os bezerros de ouro. Para Jeroboão, esse foi o início do fim. Deus o julgou severamente e, após sua morte, seu filho Nadab foi assassinado depois de apenas 2 anos no trono. Versículos 21 e 22 do capítulo 13. Abias ficou mais forte e teve muitos filhos. O reinado de Abias foi breve, mas ele permaneceu fortalecido. Agora nós vamos estudar o capítulo 14. Versículo 1 do capítulo 14. Asa foi o terceiro rei de Judá, filho de Abias, dedicado a Deus, mas afastou-se de Deus no final de sua vida. Os anos dados para os reinados dos reis deixam claro que, por vezes, havia alguma sobreposição, quando o pai elevava seu filho à corregência com ele, como fez Davi com Salomão por pouco tempo. Assim, os 10 anos de paz podem incluir os últimos anos do reinado de Abias e os primeiros anos do reinado de Asa. Versículos 2 a 5. Asa reinou de 911 a 870 a.C. e realizaram uma obra de saneamento moral e espiritual. Asa removeu os lugares altos pagãos, tanto em Jerusalém como em todas as cidades de Judá. Ao assumir o reino, Asa iniciou a tarefa de expurgar a idolatria e de conclamar Judá a buscar a Deus e a obedecer aos seus mandamentos. Versículos 6 e 7. Encorajado pelo período de paz, Asa começou a reconstrução de fortificações por toda a terra. Ele mostrou maior compreensão do que Roboão do valor dessas fortificações. Ele disse ao povo que eles ainda possuíam a terra porque tinham buscado ao Senhor. Sem a proteção do Senhor, os muros seriam inúteis. Versículos 8 a 10. O exército de Asa era ainda maior do que o de Abias, de 400 mil guerreiros. O número cresceu até 580 mil. Infelizmente, essa quantia imensa ainda o colocava em desvantagem quando Zerá, o etíope, veio contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Em vez de ocultar-se por trás de suas recém-construídas fortificações, Asa e seu exército menor marcharam para combater Zerá na vizinhança de Maressa, uma cidade na parte ocidental de Judá. Zerá provavelmente era um general do faraó Osorcon I, segundo monarca da 22ª dinastia egípcia. A Etiópia, na Bíblia, é a remota região ao sul do Egito, incluindo porções das atuais Eritreia, Etiópia e Sudão. Versículo 11. Asa sabia que estava em desvantagem, mas evidentemente ele tinha aprendido com o sucesso de seu pai contra o exército de Jeroboão. Ele clamou ao Senhor por ajuda. O rei acreditava que o resultado da batalha não seria determinado pelo homem. Versículos 12 a 15. Mais uma vez, foi o Senhor quem venceu a batalha, com Asa e seu exército servindo como seus instrumentos. Zerá e seu imenso exército tinham avançado até esse ponto porque recebeu apoio do povo de Gerar e dos nômades criadores de gado nas imediações. O exército de Judá saqueou todas as cidades nos arredores de Gerar. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 e 2 do capítulo 15. O profeta Azarias animou Asa a perseverar na reforma espiritual que iniciara em Judá. Azarias proclamou o princípio da retribuição, ou seja, a fidelidade a Deus traz a bênção, a deslealdade resulta no castigo divino. Versículos 3 a 7. Azarias lembrou Asa dos ciclos nos quais o povo abandonava Deus. Era punido, especialmente por meio de invasões de exércitos inimigos, voltava-se para Deus, desfrutava das bênçãos de Deus e mais uma vez o abandonava. O propósito do profeta era elogiar Asa e motivá-lo a continuar o que estava fazendo. Versículos 8 e 9. A mensagem de Azarias levou Asa a tornar-se mais agressivo na eliminação da idolatria. Israelitas vindos das tribos do norte desertaram e se uniram a Asa quando ele suprimiu a idolatria e restabeleceu a adoração em Jerusalém. Versículo 11. O povo fez uma grande festa de sacrifício no templo, o qual fora reformado pelo rei. Os animais que eles ofereceram em sacrifício eram procedentes do despojo da vitória anterior de Asa. Versículos 12 a 15.
Todos fizeram um juramento de lealdade ao Senhor, e eles o fizeram de maneira jubilosa e voluntária. Esse juramento incluía uma pena de morte automática para quem não buscasse o Senhor, pois a lei de Moisés prescrevia a pena capital para aqueles que buscassem outros deuses. O Senhor recompensou com repouso e zelo genuíno. O Senhor recompensou com repouso o zelo e o genuíno arrependimento deles. Versículo 16. A rainha mãe desempenhava um papel importante dentro da política familiar, como uma conselheira do rei e professora dos filhos reais. Um dos atos importantes de Asa foi a deposição de sua avó Maaca, por ela ter apoiado a adoração idólatra. Versículos 17 a 19. Os altos que Asa não removeu eram dedicados ao Senhor Deus, o Deus verdadeiro. Por um longo tempo, Asa fez tudo o que era certo e evitou fazer todas as coisas erradas, e tudo foi bem para ele e para o reino. Agora nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de 2 Crônicas.